Sejam muito bem-vindos ao Planeta Verde. Hoje viemos até ao Mercado de Matosinhos à inauguração da exposição Capenart, integrada no projeto Futuragri, que visa comunicar as estratégias da política agrícola comum. O meu nome é Paula Nunes da Silva e este é o seu programa de sustentabilidade. Venha daí connosco. Sentir o vento, ouvir o que a natureza tem para dar, ver o futuro, cuidando da geração do amanhã. Planeta Verde é o teu hino, é a nossa missão. E como prometido, estamos na inauguração da exposição Capenart da equipa Futuragri, do projeto Futuragri. Exatamente. Da equipa Futuragri, tenho aqui a Rita que nos vai dar um enquadramento do que é, portanto, vamos começar por esta exposição, se calhar, Rita, não é? Sim, então, a exposição Capenart faz parte do projeto Futuragri, o projeto coordenado pela Inova Mais, que tem a duração de 12 meses, portanto, ele iniciou-se em agosto de 2023. O nosso projeto abrange vários públicos-alvos, nomeadamente um público mais jovem. Portanto, nós temos atividades com escolas a nível nacional, abrange também um público científico, temos atividades também endereçadas especificamente a investigadores, ao público mais académico, estudantes de doutoramento, em que tivemos atividades também neste setor de centros de investigação, em que procuramos trazê-los para o setor agrícola, e depois temos o nosso público especificamente do mais técnico, do setor agrícola, portanto os produtores, associações, cooperativas, em que tivemos várias atividades, nomeadamente as visitas aos mercados e também a exposição Capenart, que é que procura não só esta articulação com os municípios, a nível da região norte de Portugal, assim por dizer, mas também para trazer aqui bastante visibilidade aos mercados e como procurar aqui fazer esta articulação entre a arte, a cultura e o setor agrícola. Ok, já definiste muito bem todas estas vertentes do projeto. Vamos nos focar um bocadinho agora na exposição. Qual é a inspiração, então, para a escolha destes artistas? Então, estes artistas são artistas que têm uma grande sensibilidade com as alterações climáticas, com as preocupações com o solo, que são algumas das preocupações da política agrícola comum. Portanto, nesse sentido, eles foram convidados, exatamente por já terem estas características, a fazerem parte deste projeto do Capenart, mas também por serem artistas com diferentes vertentes artísticas, não é? Portanto, desde um fotógrafo a artistas que trabalham mais a nível de letreiros, portanto, haveria aqui também esta preocupação de incorporar diferentes áreas das artes. Dentro das artes também, não é? Também a biodiversidade nas artes. Exatamente, para poder trazer aqui para o setor agrícola esta diversidade e formas diferentes de se poder ver o setor e estas preocupações dos objetivos da política agrícola comum em diferentes formas artísticas, também para os nossos trazer um maior enriquecimento também aqui à exibição, não é? Para o público também poder ter aqui diferentes obras para poder... No primeiro episódio nós já falámos um bocadinho no projeto Letreiro Galeria. Sim. Mas podes dizer para quem não viu esse episódio em que é que consiste, de uma forma muito simples, esse projeto? Sim, então o Letreiro Galeria são artistas que procuram letreiros em zonas onde os letreiros são abandonados, portanto eles recuperam esses letreiros, restauram-nos e conseguem dar-lhes uma nova vida e um novo enquadramento em diferentes exposições como esta, por exemplo. Esse é um caso. E também temos o Luís Otávio, ok? O Luís Otávio é fotógrafo, portanto, e o que é que ele trouxe a esta exposição? Então, o Luís Otávio Costa, ele é um fotógrafo e jornalista que conta histórias, portanto, e ele através das suas fotografias, todas as 3 obras que ele nos traz, cada uma delas traz uma história associada a cada uma das estratégias, não é? Em que ele consegue ir a uma visão muito minimalista e muito aprofundada de determinado objeto e retratá-lo de uma forma muito ampliada
em relação à estratégia que está associada, não é? No caso da biodiversidade ou da floresta ou do prado ao prato, em que ele, por exemplo, traz as sementes para o prado ao prato, em que para a biodiversidade traz o dente de leão. Portanto, um bocadinho nesse sentido ele vem-nos Não contar a abra já o história. jogo todo, que as pessoas depois têm que vir cá ver a exposição. Ok, Rita, obrigada. Então vamos conhecer também melhor o mercado de Matosinhos e também a obra que nós não falámos, que é do coletivo Landra. Obrigada. Muito obrigada. Manuela Alves, vereadora do Pelouro do Ambiente do município de Matosinhos. Manuela, como é que estamos aqui a nível de ambiente no concelho? O ambiente está bem, mas é um grande desafio. Primeiro porque decidimos em 2022 antecipar a neutralidade carbónica para 2030. O desígnio da Comunidade Europeia e em Portugal era 2050, agora o Governo passou para 2045, mas nós o ano passado decidimos passar para 2030. Nós, município. Nós, município. Então, realmente, E, portanto, tem muito que pedalar. É um grande objetivo e tem tudo a ver com a questão que hoje estamos aqui desafiados para a Futuragri, com a questão da agricultura. Porque, por um lado, uma agricultura sustentável consegue preservar a biodiversidade e os ecossistemas locais e, por outro lado, a grande estratégia da União Europeia do prado ao prato, ao tornar as cadeias alimentares mais curtas, reduz os circuitos automóveis e, portanto, minimiza as emissões de dióxido de carbono. Porque o objetivo da neutralidade é conseguido com o equilíbrio entre a redução das emissões e a captura das mesmas. Nós dizemos, nós vamos reduzir até 85% e o restante é da captura do que está à superfície terrestre ou no fundo do mar. Temos dois tipos de estudos que nos dá, dentro do município de Matosinhos, do nosso território, o que é hoje possível captar e o que é que de futuro podemos captar. E aí a prática agrícola é um desenvolvimento muito importante. É engraçado que Matosinhos acolhe mesmo estas duas facetas, o mar e depois a terra, não é? Vocês já têm as estratégias definidas então para antecipar essa neutralidade? Claro que assim, sim. Em traços gerais? Temos um roteiro. Ok. E esse roteiro foi aprovado e teve em discussão pública e esse roteiro consiste exatamente em ações de adaptação e de mitigação. Umas, por um lado, aquilo que temos que fazer no território para evitar as emissões e o que é que temos que plantar para conseguir a captura. Mas tudo o que a Câmara fizer ou que o município fizer corresponde a 6% da totalidade das emissões. Portanto, o nosso grande objetivo é também influenciar ou dar o exemplo. Dar o exemplo, sensibilizar e participar, fazer que a ação de cada um seja importante para o nosso objetivo. Tivemos uns laboratórios de cidadania, tivemos a trabalhar com a Universidade de Aveiro, onde envolvemos todos a comunidade, tivemos 50 projetos que vão desde um dia de alimentação com produtos locais nas escolas, os comboios de bicicletas para as crianças e os pais, vários projetos, todos relacionados com a economia circular, a utilização do têxtil, mas também muitos relacionados com a questão da agricultura. Enquanto nos outros temas estamos mais adiantados, em termos da alimentação e agricultura, tem sido um tema que temos pegado mais recentemente. De qualquer das formas, o trabalho com os agricultores locais e com as cooperativas agrícolas, no sentido de avançar com caminhos rurais, caminhos que lhes permitam utilizar tratores e ter mais facilidade em pequenas produções para tentarmos diversificar o tipo da produção e aí também estimular a biodiversidade, tem sido um tema que temos vindo a trabalhar. O mapeamento mais fino, a criação de hortas, temos feito uma série delas, hortas urbanas, de forma também a sensibilizar as pessoas para essas questões. O mapeamento é um tema que ainda estamos a tratar. Ok, mas já que estamos aqui nas bancas do peixe, eu vou aproveitar para lhe perguntar, neste setor das pescas e tendo em conta que Matosinhos também é conhecido muito
pela qualidade do seu peixe, pela comunidade pescatória, por estas típicas vendedoras, que isto não é do prado ao prato, mas é do mar ao prato, não é? Aqui nesta área, porque acho que é importante também comunicarmos este setor, muitas vezes também esquecido pela comunidade. Uma das ações relativas à educação é nas escolas, um dia por semana, ser comido o peixe da zona, da área. Nós temos 2 centros, ou aqui Matosinhos ou Angeiras, e fazemos o apoio às associações de pesca locais. Temos protocolos com os de Angeiras no sentido da recolha dos plásticos marinhos e da sensibilização também destas questões da ecologia e da sustentabilidade. E este é o nosso best-seller, The World Best Fish. Yes, it is. So, temos que tratar bem Claro que sim, manter- este nosso ativo, que é fundamental para a nossa economia, e o ambiente tem que estar sempre a par com a economia e com a sustentabilidade. Manuela, 2030 cá estaremos para verificar essa meta, está bem? Boa Muito sorte. obrigada, muito obrigada. A Marta tem outras responsabilidades no município, mas também como cidadã tem a sua própria horta, não é? É verdade. Portanto, nós não podemos só desenhar as políticas públicas, encontrar incentivos e motivações para a sustentabilidade e depois chegar a casa e não Ou seja, fazer. tem que haver coerência, não é? Entre aquilo que Claro. fazemos. Mas nas suas responsabilidades, de que forma esta iniciativa ou esta forma de comunicar a política agrícola comum tem impacto? O que é que achou deste projeto Capenarte? De que forma é que o município acolheu? A exposição aqui pode parecer inesperado, pode parecer um local Inusitado, não é? inusitado, mas é exatamente isso que este mercado representa. Representa um projeto, o ADN da comunidade de Matosinhos está aqui. Há pessoas que vendem aqui há 50 anos, que sabem exatamente tudo como é que o mercado se desenvolveu. A comunidade surge muito aqui, do peixe, dos legumes, da agricultura, da pesca, mas vai crescendo, vai se desenvolvendo de uma forma que conjuga muito bem a tradição com a inovação, com a sofisticação. Estamos num ponto aqui central, porque repare, vamos do produtor, do prado ao prato. É que também Matosinhos é conhecido, mais até a questão do peixe, mas a questão do prato, dos restaurantes, da inovação, são muito interessantes a parte do consumidor. Portanto, toda esta rede é algo que também esta nova política agrícola comum pretende chamar a atenção. Algo que vocês também já fazem muito bem, não é? Ligam muito bem o turismo com as atividades económicas, com os produtores. Portanto, isto não é muito fácil, ou é? Como é que vocês conseguem gerir assim ou incentivar ou dinamizar, Marta? Eu acho que, na verdade, é preciso o equilíbrio. O equilíbrio é um ponto fundamental no tratamento destes desafios, na implementação destas estratégias. Se conseguirmos este equilíbrio entre o que desejamos com a política agrícola comum, com os novos objetivos, o que queremos para o planeta, com também o que temos na comunidade. Portanto, o propósito comum tem que ser o propósito do consumidor, do vendedor e de quem desenha a política. Temos que saber o propósito e todos têm que acreditar neste propósito. Hoje em dia, também nos restaurantes, nós temos este potencial grande de poder ter uma agricultura vibrante, ter uma pesca vibrante e dela ser consumida em mais de 450 restaurantes que temos no município de Matosinhos. Aqui também os clientes começam à procura do seu propósito, começam a perguntar se o peixe é de cá, vem cá porque o peixe é de Matosinhos, porque o feijão veio do mercado Como é que foi pescado? municipal. Perguntam, têm essas Muitas vezes preocupações? perguntam como é que foi pescado. Essa informação aparece aqui, mas também aparece já nos restaurantes. Temos feito também um trabalho com o CIMAR, que é um centro de investigação que fica também em Matosinhos e que cruza muitas das vezes a vantagem desta espécie, a vantagem de comer peixe da época, de comer a sardinha quando ela deve ser comida porque existe, de comer o carapau, de comer a espécie que o mar dá, sem importar, fazendo também aqui uma conjugação entre a nossa vontade, um consumo responsável e o propósito
de sustentabilidade da nossa comunidade, do planeta, das atividades tradicionais e também das atividades como a restauração, que vivem cada vez mais da conjugação entre o propósito de comer aquilo e o propósito do que aquilo provoca, da pegada que nós deixamos quando fazemos as nossas escolhas. Marta, muito obrigada, até porque todos nós comemos, a alimentação é preponderante e muitas vezes as pessoas não se apercebem da ligação, toda a ligação que isto tem, desde o produtor, desde a terra, desde aquilo que comemos no restaurante, e esta iniciativa e outras servem exatamente para isso. E um bem-aja ao município por nos acolher e ter aqui esta Futuragri a ser comunicada. Bem-aja. Obrigada. Vou deixar-vos um bocadinho na expectativa para percebermos que obra de arte estamos aqui a falar. Antes disso, vamos conhecer a dupla de artistas, não é dupla, no fundo não é? É uma una, falamos assim. A Landra ou o Landra, Sara? Os Landra. Os Landra. Os Landra, vamos conhecer os Landra, vamos lá. Sim. Então, o nome Landra surgiu porque é o nome antigo dado à bolota no norte de Portugal e na Galiza. Então, Landra é um nome regional que remete também para a autonomia de uma população e para uma ligação muito direta com as florestas e a viver com os ecossistemas que nativos, habitamos. no fundo nativos, não é? Aquilo que era autóctone. Exato. Nós morámos em Londres muitos anos e depois, como estávamos muito ligados a esta pesquisa sobre ecologia, dentro das artes, decidimos voltar para Portugal e realmente relacionar-nos mais com a terra, porque fazia todo sentido deixar de estar lá. E fomos viver para Cabeceiras de Basto, no meio de um carvalhal, então surgiu o nome... Mas Cabeceiras de Basto, conselho, eu quero saber o lugar. Freguesia de Rio Douro, e estamos mesmo num vale que só dá para ir a pé, e estamos mesmo no meio de um carvalhal, não há mais casas à volta e estamos a reabilitar uma casa de pedra. E só quando fomos para lá é que percebemos que as bolotas eram comestíveis por humanos e que são muito ricas em proteínas, aminoácidos, e que no fundo poderiam substituir uma base alimentar baseada neste momento em grãos de plantas anuais por plantas perenes ou árvores que basicamente dão frutos e providenciam nutrição todos os anos de graça e sem esforço e a manter florestas. Então é como é que os seres humanos poderiam voltar a viver com florestas, que já não temos essa relação com a comida. O projeto Landra começou neste espaço, onde estamos também a desenvolver uma agrofloresta e a pesquisar formas também da arte, vida e nos relacionarmos com o ambiente, e depois passaram-nos a chamar os Landra como coletivo artista. Então nós temos saído um bocado do nosso espaço para ir a outros sítios, trabalhar tanto em intervenções no espaço público, uma instalação, e trabalhamos muito com a terra, temos esta relação. Agora, já deixámos aqui algumas notas sobre o projeto, queremos saber o que é a obra que vocês evidenciam, ou pelos vistos, é assim, vocês foram desafiados a pensar em algo exatamente para este projeto, foi assim? Exatamente, o desafio foi o de nos relacionarmos com 3 das estratégias da PAC para criar uma peça de arte. E como a nossa prática é muito investigativa, a primeira coisa que nós fizemos foi rever a PAC, porque a PAC já tem andado debaixo do nosso nariz há uns anos. Até pelo impacto, não é? Claro. Assim, é que as pessoas, se calhar não têm noção, mas as políticas agrícolas comuns influenciam todos nós, todos os dias. Tudo, direto ou indiretamente. Exatamente. E nós em trabalhos prévios já tínhamos andado a fazer essa investigação, fizemos uma atualização dessa investigação para este trabalho e percebemos que havia uma grande dificuldade na comunicação destes princípios às pessoas, no que toca às problemáticas e às soluções, que é a ausência de uma escala ou de uma unidade comum para comparar todas estas coisas que estão inteiramente ligadas. Vocês tentaram dar uma noção de quantidade, não é? Criar aqui uma unidade. Então... Exatamente, porque qualidades são muitas, quantidades também, só que a unidade é que precisa de ser única. E então, por exemplo, nas emissões e nos sequestros de carbono, não fazia sentido para nós comunicar os problemas e as soluções em categorias diferentes, em dióxido de carbono, em metano, em ácido nitroso, em carbono incorporado na biologia. Foste a investigar química, especialmente. Claro, que é uma das coisas que nós fazemos. Nós temos formação em microbiologia, em bioquímica, para além de sermos artistas, e fazemos trabalho de investigação nós próprios em qualquer projeto artístico. Neste caso, chegámos à ideia de que o metro cúbico de carbono puro
seria uma das formas mais simples de falar de todas as questões que vão desde a biodiversidade, às florestas e às questões de processamento, transporte, compra e venda de alimentos, que é o que aqui está a ser chamado de prato ao prato. Exatamente, que é diminuir estes circuitos, não é? E logo aí o impacto com a mobilidade, com a transformação, com a conservação diminui. E então, para além de produzirmos a peça de escultura em si, que é este metro cúbico de madeira carbonizada, ou seja, o que seriam 1000 cubos de 10 por 10 por 10 centímetros, produzimos também sacos com imagens microscópicas que nós produzimos quando estamos a fazer análises e frases sobre essas quantidades de carbono ou emitidas ou sequestradas em relação a cada um desses temas. Muito bem, e já agora vamos ler, não é? Ou seja, incorporar 200 trilhões. 200 trilhões, nem até eu tive dificuldade. É, muito zero. 200 trilhões de carbono em ecossistemas resilientes e diversos, ou 4 trilhões de metros cúbicos de carbono em monoculturas inseguras. Isto é uma pergunta, no fundo, inseguras. No fundo. Quase como se fosse uma pergunta, é uma proposta de decisão. Ok. Na cultura do mercado, Tipo- a pessoa está sempre a fazer decisões. Isto ou isto, aquele Exato, ou aquele, qual é que exato. sai em conta? Então damos sempre uma dicotomia. Exato. Isto ou isto, é como se fosse uma pergunta. Querem ou preferem a primeira ou a segunda? No fundo é alargar os horizontes e as pessoas tentarem perceber que, por muita gotinha possa ser a sua, existe um oceano, Claro, não é? completamente. E cada gota conta. Daí estarmos a falar em Ok. trilhões. Embora Ok. trilhões aqui à parte, os zeros todos de fora, estamos a comparar 14 com 4. Um grande, um pequeno. Incorporar mais ou menos carbono. Se o valor for uma coisa bastante simples na cabeça das pessoas, os números, ou os dígitos, fora os zeros, simplificam a operação. Temos mais duas frases, não é? Porque no fundo são Três três temas, sacos, três três frases. mensagens. Sim, exato. Vamos ler, não é? Sim. Mas já agora, porquê sacos? E porquê... Então, sacos porque estamos no mercado e os sacos são coisas que as pessoas utilizam e já se falou tantas vezes que é suposto reutilizar antes de reciclar e antes de produzir mais. E daí as pessoas para poderem... concretizar, não é? Para concretizar, como é óbvio, tê-los, utilizá-los, andar com as coisas dentro deles e relacionar o que se mete dentro do saco para levar para casa com as frases. Mas é engraçado, tu dizes assim, "Pá, já se falou tanto, como quem? Será que ainda não perceberam que... Não? Deixa-me ler as frases, Sim, Rodrigo. vamos ver essa. Emitir 180 mil metros cúbicos de carbono por ano em importações globais ou atingir a neutralidade carbónica com produção e consumo local. No fundo são perguntas, não é? Reflexões que deixam aqui. Sim, uma escolha. Rodrigo, lê a tua última como mensagem e desafio lá para casa e também... Sim, então no esta fundo, referente comunicar. às florestas, emitir 2 metros cúbicos de carbono por hectare por ano em agricultura convencional ou capturar 13 metros cúbicos de carbono por hectare por ano, a mesma medida, em agrofloresta. Um que emite e um que sequestra, e que sequestra muito mais do que o outro emite. Acho que aqui a escolha fica clara. As contas ficam lá para casa. E no próximo episódio do Planeta Verde estaremos no mercado de Famalicão na inauguração da exposição Capenart, integrada no projeto Futuragri, que pretende explicar e dar a conhecer a estratégia da política agrícola comum. E foi assim o Planeta Verde. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer mais em pormenor a peça que os Landra nos deram a conhecer no âmbito deste projeto, que evidencia, no fundo, o impacto através de 1 metro cúbico de carbono. E não se esqueça que o planeta onde nós vivemos vai sobreviver, nós é que não. Por isso, ao cuidar dele, está a cuidar de si e dos seus. Não se esqueça também que este e outros programas do Planeta Verde estão disponíveis no site do Porto Canal e que ainda podem enviar as suas sugestões para planetaverde@portocanal.pt. Sentir o vento, ouvir o que a natureza tem para dar. Ver o futuro, cuidando da gente.